Olá pessoal, vamos a mais uma das nossas revisões de ciências para que vocês venham fazer uma boa avaliação. O nosso assunto de hoje, que foi iniciado nas nossas atividades no terceiro bimestre, falou sobre fósseis. E como vocês puderam ver, a gente vai falar agora sobre a história dos fósseis, como é que eles surgem e como é que é feita a formação deles. São registros arqueológicos deixados no solo ou no subsolo, são restos de animais e plantas que se conservaram de maneira natural ao longo de milhões ou até bilhões de anos. Como vocês estão vendo aí na imagem, aqui é um fóssil de um peixe. Fóssil não é exatamente apenas os dinossauros, mas como disse aqui, com tudo relacionado a restos de animais e plantas que se conservaram há milhões e milhões de anos, ou até bilhões de anos. Eles têm uma importância, sim, gente, eles têm uma importância e grande, principalmente na questão de estudos, são objetos de estudo de paleontologia e são investigados pelos paleontólogos. O que são esses paleontólogos? São estudiosos que estudam justamente os fósseis, e eles podem guardar importantes informações sobre modos antigos de como a gente viveu, né? E fornecem evidências de como a evolução atuou nesses organismos. E aí, a formação dele, como é que a gente pode perceber aqui nessa foto, que é um acontecimento raro, muito complexo e tão lento que se pode demorar milhões de anos a decorrer, como no caso da fossilização do corpo de um animal de grande porte, como vocês estão vendo aqui. Vocês vejam aqui que o organismo ele morre, seu corpo começa a ser coberto por sedimentos enquanto entra em decomposição. Por isso que fala-se em rochas sedimentares. As partes moles do organismo desaparecem, mas as partes duras resistem à decomposição. Passam milhões de anos, durante os quais se depositam várias camadas de sedimentos, que ao longo do tempo vão se transformando em rochas consolidadas, ou seja, mais firmes. E lentamente ocorre a mineralização dos ossos dos organismos, transformando-se assim em fósseis. Aqui vocês podem ver que milhões de anos mais tarde, um grupo de paleontólogos desenterra os ossos fossilizados. Vocês estão vendo aqui na imagem que aqui a gente pode ver, os homens, aqui esse de vermelho e esse de verde, e eles estão aqui já desenterrando os ossos fossilizados, com muita cautela para que possa ser preservado o fóssil. Apesar de que muitos pensam, pessoal, os fósseis eles não são apenas ossos. Qualquer resto, ou até mesmo marca de uma atividade de um ser vivo, ele é considerado um fóssil. Denominamos-os de restos quando partes de um ser vivo, não exatamente um fóssil ele inteiro, mas pelo menos nem que sejam partes dele, são preservados, e de vestígios as evidências da existência de um organismo, como por exemplo pegadas e até mesmo fezes. Vocês estão vendo aí nas imagens que eu estou mostrando, temos aqui imagens de diferentes tipos de fósseis, desde uma libélula até o dinossauro, uma cobra, uma tartaruga, e por aí nós podemos observar vários tipos. Então, pessoal, as rochas sedimentares, elas participam ativamente nessa questão da fossilização. Elas podem conter fósseis porque, ao contrário da maioria das rochas ígneas e metamórficas, elas se formam a temperaturas e pressões que não destroem os restos dos fósseis. Vocês podem perceber aí que é uma grande particularidade das rochas sedimentares é que elas preservam essa fossilização.
E essa fossilização, vocês podem ver aí na imagem 1, 2, 3 e 4, como é que ela se forma. A fossilização está diretamente ligada à sedimentação do solo, por isso é possível encontrar fósseis em rochas sedimentares. Funciona assim: quando a espécie morre, o seu corpo passa por um processo de decomposição causado pela ação de fungos e bactérias. Após esse estágio, o corpo pode ser transportado e soterrado por uma camada de sedimento, que se assenta pela ação da água ou dos ventos. E aí se forma a fossilização logo abaixo, como vocês podem ver aí na imagem 4. Aqui é um grande fóssil de um mamute que foi encontrado e está em um museu. E vocês podem ver aí que para que ele fosse restaurado dessa forma, precisou-se ter uma minuciosa equipe de paleontólogos para que eles tivessem todo cuidado no transporte, né? Primeiramente foi-se transportado até o museu partes para que depois fosse montado. E aí, pessoal, vamos aqui continuar falando agora não mais sobre fósseis, mas sim sobre rochas e pedras. E aí eu pergunto a vocês, rocha e pedra são a mesma coisa? Rocha é um agregado natural, composto por alguns minerais ou por um único mineral, e pedra é um pedaço solto na rocha. Como é que a gente pode classificar essas rochas? Existem 3 tipos de rochas, como vocês puderam ver nas atividades de vocês, que nós temos as rochas magmáticas ou ígneas, sedimentares ou estratificadas e as metamórficas. Como é que se dá a formação de uma rocha? Sabendo que as rochas são formadas por minerais, entenda o conceito de minerais para que vocês possam saber como é que ela se formou. Para início de conversa, pessoal, minerais eles são elementos ou substâncias químicas que por meio de processos geológicos se formaram e continuam se formando em vários ambientes da Terra. Aqui vocês estão vendo as rochas magmáticas ou ígneas, como pode ser chamado, e exemplos dela. Dentre os tipos de rochas magmáticas, a gente vai destacar aqui o basalto, a pedra pómez e o granito, que a gente conhece popularmente como brita. As misturas heterogêneas, por exemplo, nesse tipo, é uma composição química e as propriedades físicas variam conforme a porção da mistura considerada. Mas, tia, o que é que isso tem a ver com granito? Prestem atenção. É possível distinguir os componentes de uma mistura heterogênea, não é mesmo, pessoal? Vocês estão vendo aí esse copo, que ele está sendo visto a olho nu, ou seja, a gente pode observar sem ter a presença de um microscópio. Por isso que se fala olho nu. Aqui vocês estão vendo o granito, que é uma mistura formada por vários tipos de minerais, como o quartzo, o feldespato e a mica. Então, é possível a gente ver a olho nu aqui a presença desses 3 tipos de minerais. O granito é uma pedra cuja composição é feita por uma mistura heterogênea, como acabei de falar agora. Quartzo, feldespato e mica. A gente pode ver pela diferença de cor de cada pedra. As rochas magmáticas podem se formar quando a lava fria, esfria e ela fica sólida. Elas formam-se a partir do arrefecimento e solidificação do magma. Vocês estão vendo aqui na imagem como é que elas se formam. Então, pessoal, a gente está vendo aqui, né, que vocês puderam observar nossos conteúdos e pode ter certeza que vocês vão fazer uma boa prova.
ok? Um cheiro e até a próxima.